Olá, bom dia. Esse é mais um café textual de número 6 e hoje eu vou trabalhar com vocês o que eu faço. Tudo bem, Ana Rita? Seja bem-vinda. Mais um café textual. Então, explicar o que eu faço. Esse é o... Olá, professor Alexandre, tudo bem? Vamos lá, o café textual de hoje. Explicar o que eu faço. Inclusive o professor Alexandre hoje no café com bisus dele, ainda há pouco, ele falou que eu sou professora de língua portuguesa, né? E sou mesmo, né? A professora Esther, na verdade, ela é uma pessoa multipotencial. O que é isso? São pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas a minha caminhada acadêmica demonstrou que quem é estudante universitário, quem é pós-graduando, tem muita dificuldade. E isso digo porque fui coordenadora de curso durante 10 anos da minha vida, fui professora universitária, professora do ensino médio, do ensino fundamental, porque minha primeira graduação é letras português. E aí fui, como já falei numa live anterior, essa questão de por que as pessoas não entendem o que os professores falam. E na minha caminhada eu fui buscando esse entendimento. Para resumir, hoje eu sou neuropsicopedagoga. O que é isso? É uma ciência completamente nova, ela nasceu aqui em Santa Catarina, em Joinville, num curso de pós-graduação, com relação a essa necessidade de entender como que as pessoas aprendem. Então, decifrando o que é neuropsicopedagogia. Neuro de neurociência. Né? O que é a neurociência? Ela estuda o sistema nervoso central, como esse cérebro aprende, com relação ao comportamento, memória, como que ele armazena esse conhecimento, inclusive com relação às emoções. A psicologia, por sua vez, um ramo da psicologia é a psicologia positiva, que é a área que a neuropsicopedagogia trabalha. Então, neuro, de neurociência, psico, de psicologia e pedagogia com as metodologias e técnicas de ensino. E aí, as pessoas, como é uma ciência nova, tem 12 anos praticamente, as pessoas acham que a neuropsicopedagogia só trabalha com pessoas com transtornos. E aí é preciso olhar o que é transtorno e o que é dificuldade, porque a neuropsicopedagogia trabalha com essas duas áreas. O transtorno, na verdade, é uma inabilidade que a pessoa tem na área de leitura, escrita ou matemática ou cálculo. E a dificuldade, ela pode ser de várias formas, ela pode aparecer de várias formas. Pode ser uma dificuldade que a pessoa tenha ao longo da vida, ou porque um professor era muito exigente, ou porque a metodologia não fazia sentido, ou porque a pessoa está com um problema emocional muito sério, ou porque está com problema financeiro, enfim. Então, o transtorno é aquele problema que a pessoa é uma inabilidade, né? É como se fosse uma doença já instalada ao nascer. Então, ela vai ter aquilo a vida inteira. Como, por exemplo, uma pessoa que tenha dislexia, uma pessoa que tenha descalculia, uma pessoa que tenha desortografia, o autismo, enfim. Então, a maioria dos neuropsicopedagogos trabalham com transtornos. A professora Esther não trabalha com transtornos, ou melhor, até trabalha, mas o foco da professora Esther são estudantes que tenham dificuldades de aprendizagem. E aí dentro da neuro a gente chama de sofrimento acadêmico, esse sofrimento que a pessoa tem ao entrar, ao se deparar, por exemplo, com um curso superior. E aí dentro desse contexto cabe um mundo, como por exemplo, não escolhi, fiz o vestibular para tentar e passei, não era o curso que eu queria.
Aí existe a orientação vocacional que a professora Esther pode fazer. Ah, eu tive, por exemplo, uma aluna algum tempo atrás que ela fazia, acho que economia, se não me engano, e ela reprovou 3 vezes na mesma disciplina. E aí ela não conseguia passar e ela sabia tudo da disciplina. Só que conversando nas sessões, enfim, né, nas sessões individuais, o que que eu descobri? Que o problema dela não era a matéria, era o professor. Porque o professor, ele tinha uma maneira de falar que não condizia com a personalidade e o jeito dela. E aí a gente fez todo um trabalho para tirar esse medo. E aí depois ela conseguiu passar, né, na disciplina, enfim, já se formou. Mas às vezes a dificuldade não está na leitura e na escrita, mas sim no contexto. Então, cabe orientação vocacional, por exemplo, na hora de escrever um TCC. Muitas pessoas, quando fazem um curso superior, ou melhor, tem gente que nem faz um curso superior porque tem medo da apresentação de trabalho. Não sei fazer apresentação de trabalho. E aí acaba não tendo esse sonho, né, de se graduar, de ter uma oportunidade melhor de vida, porque tem medo. Então, a neuropsicopedagogia vai trabalhar esses medos a partir da psicologia e da pedagogia com técnicas. Então, eu não chamo de aula particular, eu tenho sessões individuais de neuropsicopedagogia para atender essas pessoas que têm alguma forma, que está sofrendo por algum motivo, né? Às vezes é com relação ao seu próprio desenvolvimento intelectual, né? Eu tive casos em que as pessoas fizeram EJA, por exemplo, né, que é a educação de jovens e adultos, porque não estudou na fase que deveria estudar, e aí o que que acontece? A pessoa se sente menos do que os outros, porque olha para o cara que estudou num colégio particular e ele fez um EJA, então já se coloca no modo comparação. Esse modo comparação leva a pensamentos ruins, então a psicologia positiva ajuda nesse movimento de sair desse lugar, né? Por exemplo, e a neuropsicopedagogia não atende só estudantes, atende professores também. Por quê? Porque os professores, muitas vezes, eles têm uma metodologia que não condiz, por exemplo, com o resultado final do semestre, né? Suponhamos, a pessoa dá uma disciplina de cálculo, né, professor Fabiano? Seja bem-vindo aí, todos que estão comigo. O professor Fabiano, acho que dá aula de cálculo, se não me engano. Chega no final do semestre, metade da turma reprova. Será que o problema está na turma ou está na metodologia empregada pelo professor? Né? Enfim, já tive atendimento de professores, por exemplo, que não conseguiam envolver a turma para fazer determinadas atividades. Então, trabalhamos questão de metodologia. Então, cabe um mundo aqui, dentro desse universo, olha só que cacofonia, universo universitário, seja graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem muitos problemas com relação à relação professor-aluno. Então, a neuropsicopedagogia ela vai ajudar, inclusive, na situação da relação professor-aluno, da relação aluno-aluno, da relação professor-professor, da relação professor com metodologia, do aluno com o seu processo de aprendizagem, né? Como eu já falei em algumas lives anteriores. Ah, eu leio e não consigo entender. Será que aí não tem um problema, digamos, uma dificuldade maior? Por exemplo, eu atendi uma vez um aluno que ele chegou até mim por conta de uma reclamação que ele dormia em sala de aula. E aí, feito toda uma avaliação preliminar, eu digo, eu preciso solicitar que um encaminhamento médico para que ele faça exames. Preciso saber como é que está a glicemia dele, preciso saber como que está o processo físico, porque se não tem nada físico atrapalhando no desenvolvimento e
no entendimento e na aprendizagem, então a gente vai para a questão neurológica, né? Na questão do sistema nervoso central. E aí, feitos os exames, nada acusou. E aí, conversando, ele continuava a dormir em sala, foi feita toda uma organização de estudos, criada uma rotina para que esse estudante ele tivesse um melhor proveito nas aulas. Mas nada disso resolveu. Lá pelas tantas, eu perguntei minimamente, eu digo, como é que é o teu sono? Ele assim, eu não consigo dormir, eu durmo e acordo, eu durmo e acordo. E aí eu solicitei que ele fosse a um neurologista e fizesse o encaminhamento, né, para que ele pudesse fazer o teste o exame lá do sono. E aí foi detectado que ele tinha apneia. Ou seja, corrigiu a apneia, corrigiu o problema da aprendizagem. Então, muitas vezes, o neuropsicopedagogo ele está envolvido com crianças que têm problemas, mas a professora Esther trabalha com adultos que têm dificuldades. Não que a professora Esther não atenda transtornos também, mas a dificuldade ela é muito maior e cada um tem uma dificuldade específica, né? Até mesmo com professores de aula particular, né, professor Alexandre? Às vezes a gente detecta problemas que não têm relação com o conteúdo em si. A pessoa sabe, mas tem alguma dificuldade que muitas vezes os professores particulares não conseguem visualizar, né? E um neuropsicopedagogo pode auxiliar. Tanto que o neuropsicopedagogo, ele precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Ajudando outros professores, ajudando esses alunos, enfim, é um contexto enorme. O professor Alexandre coloca, minha experiência mostra que o problema está no professor quando uma turma vai mal, numa avaliação, devido à metodologia ou relacionamento com a turma. Exatamente. Então, muitas vezes é preciso trabalhar, e aí entra a questão também, por isso a psicologia, minimamente a questão do autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer, precisa saber qual é o método que ela aprende. Porque, por exemplo, eu já fui coordenadora e professora do curso de pedagogia, sou pedagoga também, e eu percebo que a maioria dos cursos de pedagogia que formam esses profissionais que estão principalmente na linha de base do ensino fundamental e na sequência ensino médio, as licenciaturas, elas não ensinam esse tipo não passam esse tipo de informação das dificuldades que a gente encontra no caminhar, né, como professor. O que ensina são metodologias, são técnicas para passar esse conteúdo. E na maioria das vezes, o que faz? Nós, enquanto professores, escolhemos por conta de um modelo de um professor, a gente se espelha nesse modelo e aí passa a ensinar. Só que muitas vezes esse método que a gente escolhe não condiz com o nosso perfil pessoal. Então, a neuropsicopedagogia, ela faz esse movimento de autoconhecimento, de saber como que a pessoa funciona. Tem pessoas que estudam, por exemplo, tenho uma aluna que, inclusive, ela acha que estudar é melhor fazendo resumo. E aí, nós todos temos vários tipos de linguagem, e ela tem uma linguagem completamente visual. E essa linguagem visual, fazendo resumo, atrapalha o movimento de estudar. Então, é preciso, por exemplo, trabalhar com desenho, com mapa mental, com coisas mais visuais, em que ela olha e ela já entende. Né? Tem pessoas que pegam um livro para ler e não conseguem ler, porque a linguagem dela é completamente visual. Aí ela procura tabela, gráfico, desenhos que ilustrem para ficar mais fácil. Porque cada um tem uma linguagem e cada um tem uma maneira de aprender. O professor Alexandre coloca, concordo, professor, o apoio de um psicólogo é fundamental quando foge ao nosso alcance. Isso, psicólogo ou pedagogo. E aí, claro, o neuropsicopedagogo, ele é um profissional mais completo porque ele abrange essas áreas, ele abrange a psicologia, a pedagogia e a neurociência, ou seja, como é que esse cérebro aprende, né? E aí tem toda uma técnica, uma avaliação,
um ferramental, eu digo, não seria a palavra certa, mas ferramentas que a gente utiliza, testes que a gente utiliza para perceber o que essa pessoa é. Às vezes, por exemplo, eu até anotei aqui, né, que eu tive uma aluna que tinha assim, uma síndrome rara. E aí ela tinha dificuldades extremas em aprender. E ainda tem, né? E os médicos não detectaram qual era o problema. E eu detectei que ela tinha uma síndrome rara, que é a síndrome chamada de síndrome do alcoolismo fetal, que é quando a mãe bebe muito e aí tem problema, afeta o neurônio do embrião, né? E, óbvio, existem técnicas daí para essa pessoa aprender. Todos têm condições de aprender. O problema é que a gente se coloca no lugar de comparação. Quando eu me comparo com outra pessoa, eu sempre me comparo com aquele que sabe mais, com aquele que tem mais possibilidades. E aí eu entro numa, numa, numa aura, digamos assim, de escassez, de me colocar para baixo. E na verdade eu preciso olhar para o meu crescimento, para aquilo que eu já consegui, né? Quantas pessoas que passaram uma infância e uma adolescência, por exemplo, sem que fosse detectado que a pessoa tinha TDAH. E aí passou uma vida inteira com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de concentração, por quê? Porque não foi detectado, não, essa é espoleta mesmo, enfim. E às vezes por trás tem um transtorno que pode dificultar a aprendizagem. Então, se medicado, se tratado e se trabalhado, esse indivíduo, esse ser humano, ele tem condições de fazer mais e aprender mais e ser uma pessoa melhor, né? O professor Alexandre coloca, professora, como são os testes que você faz para avaliar o problema do seu cliente? Olá, Tati, seja bem-vinda. Enfim, depende digamos, da queixa quando chega. Ah, existe um problema que a pessoa não consegue concentração. Ótimo. Então aí existem testes neuropsicológicos que a gente, né, são testes já padronizados, são testes feitos com outros indivíduos e que nós, enquanto profissionais, podemos aplicar. Tem, digamos, vou citar o PROLEC, que é o de leitura e escrita. Então, a pessoa tem dificuldade de concentração, então a gente aplica. Tem um teste específico para quem tem dislexia, né? Juntar palavras, ler, enfim. Cada queixa é um teste que a gente aplica para saber se a pessoa tem ou não. Um exemplo, eu tive uma moça, ela tinha 28 anos de idade e ela chegou para mim dizendo: não consigo prestar atenção na aula, é muito difícil. Qualquer barulho me incomoda. E aí, isso com 28 anos de idade. Já tinha feito uma graduação, estava já na segunda graduação, tinha pós-graduação, mas voltou para fazer uma graduação. E aí, fazendo os testes, eu detectei que ela tinha dislexia e uma dislexia leve, né? Porque aí tem os graus. Ah, o que é dislexia? A pessoa lê, ela sabe ler, mas ela não compreende. E aí não faz sentido. E aí eu disse, tá, mas isso acontece dentro de sala de aula, em casa, dentro de sala de aula. Além da dislexia, ela tinha um transtorno de déficit de atenção, sem hiperatividade. E aí o que precisava? Medicação. Então encaminha para um neurologista ou um psiquiatra, dependendo do caso, para administrar essa medicação para que ela consiga. E aí ela começou a tomar uma medicação leve para questão da atenção, e aí junto com essa medicação a gente entra com a terapia, com o processo, né, de melhorar esse indivíduo para que ele aprenda técnicas e aí logo em seguida a gente sai com a medicação e aí a pessoa continua a sua vida normalmente. A medicação muitas vezes ela é necessária para que a gente consiga introduzir técnicas para que a pessoa aprenda, para que ela seja uma pessoa melhor. É mais ou menos assim que funciona.
Na verdade, esse era o cerne do que a professora Esther faz, né? No sentido de ajudar pessoas que têm dificuldade. E aí, né, nossa, eu anotei aqui vários exemplos para trazer para vocês, mas em suma, é isso, é trabalhar as dificuldades que as pessoas têm. E aí volto a dizer a questão de aulas particulares, né? Às vezes a gente dá aulas particulares, eu não gosto muito da palavra dar, né? Porque dar é meio facinho, eu ministro aulas particulares, mas assim, eu quero aprender língua portuguesa. Porque eu fui mal, enfim. Às vezes não é nem a questão de aprender a língua portuguesa, a pessoa sabe. O problema é as travas e neuras que essa pessoa adquiriu ao longo da vida, ou por um problema emocional sério, ou porque um professor foi, é, digamos, meio grosseiro na maneira de explicar, né? E aí, na época que eu trabalhava enquanto servidora pública do Estado, eu detectei alguns professores que chegavam no primeiro dia de aula já tocando terror. Tipo, gente, comigo ninguém passa. Uma pessoa que já tem fragilidade emocional, que já se acha o cocô do cavalo do bandido, porque fez um EJA e entrou, por exemplo, por cota numa universidade, ou mesmo numa universidade particular. Entrou, tá pagando, mas se acha, né? E aí chega o professor, no primeiro dia de aula já diz que não passa ninguém, e esse aluno ele vai ter problema. Ele vai se colocar nesse lugar ruim, né? Então, é preciso olhar para esse universo universitário que temos muitos problemas, né? Desde metodologia, tô fazendo um EAD e aí eu fiz graduação presencial EAD, fiz pós-presencial EAD, enfim, são mundos diferentes. Então, quem não é autodidata e quem não é muito difícil fazer uma graduação EAD, por exemplo. Tem gente que gosta de contato e aí fica muito mais difícil. Então, cada ser humano é um universo com problemas que é preciso ser avaliado, né? Um outro professor, deixa eu ver aqui, o professor Alexandre coloca, isso acontece muito com os meus alunos, os professores tocam o terror e eles se apavoram. Muito ruim isso. Claro, se eu já tenho e aí precisa olhar esse contexto, né, desse indivíduo, desse aluno, porque a neuropsicopedagogia ela vai avaliar todo o contexto familiar, escolar, social. Então, se esse aluno ele já tem um problema em casa por falta de atenção, por exemplo, né? Muitos pais trabalham o dia inteiro e a criança ele se torna um jovem, né? Digamos à margem, dizendo ninguém gosta de mim, já se coloca para baixo. E aí se sente mal. Chega na sala de aula, o professor já disse que vai reprovar, esse aluno com certeza ele vai ter problemas. Então a gente precisa, junto muitas vezes com a aula particular de determinada disciplina específico para aquela disciplina, como exatas, por exemplo, que a maioria das pessoas procuram aula particular para cálculo, porque se errar um sinalzinho erra tudo, diferentemente de língua portuguesa, que eu vou tirar uma nota mais ou menos, pronto, já desanda tudo, desanda o caldo, como diz o velho, né? Como diz o manezinho da ilha aqui, desanda o caldo da tainha, não ficou direito. Então é preciso olhar, e às vezes esse caminhar junto, né? Como equipe multidisciplinar, um trabalhando exatas, o outro trabalhando as questões emocionais ou mesmo neuronais, descobrir como que esse cérebro aprende, qual é a maneira mais fácil de aprender, né? Enfim, exato, falta de atenção, bloqueios e insegurança. E a neuropsicopedagogia ajuda nesse sentido. E aí a professora Esther atende exatamente isso. Adolescentes e adultos, né? Geralmente em fase universitária, que é onde eu vejo um maior problema, que as pessoas fazem curso, como disse no início, né? Fazem um curso, caí de paraquedas aqui e aí não estou fazendo o curso que eu quero. Aí vai ser um profissional ruim, não vai aproveitar o curso de maneira correta
enfim, e aí tem todo um problema que gira em torno de uma escolha muitas vezes mal feita, né? E aí a orientação vocacional, ela vem para ajudar. E, e é isso, né? É um investimento, na verdade, que a gente faz em si mesmo, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade, não coloco essa dificuldade para fora, porque tenho vergonha, porque tenho medo, e aí tem uma série de questões também atreladas ao profissional neuropsicopedagogo, porque eu só vou trabalhar transtorno, então eu não tenho transtorno, não vou procurar, e aí continua nesse lugar ruim, né? E às vezes é muito simples, às vezes com algumas sessões a gente consegue desbloquear esses medos, consegue desbloquear essas questões e fazer diferente. O professor Alexandre Colau, vou te indicar vários alunos. Professor, não sabia que você presta esse atendimento. Pois é, eu comecei, por quê? Porque tentando um resumo, na verdade, né? Porque eu sou professora de português, graduação em letras português, sou pedagoga, pedagogia, fiz administração de recursos humanos. Aí, na especialização, fui procurar tudo isso para entender como que o cérebro aprende. Eu fiz psicopedagogia, terminei agora neuropsicopedagogia, tenho metodologia do ensino de língua portuguesa e tem mais uma, são 4. E aí, psicologia organizacional de trabalho, que a psicologia organizacional de trabalho me levou a fazer mestrado em psicologia. Então, pensa que, por isso que eu disse no início que eu sou multipotencial, porque eu tenho vários conhecimentos de várias áreas que aí eu ajudo esse indivíduo a digamos, se empoderar daquilo que ele tem condições de fazer, porque todos nós temos condições de aprender. Aí vai depender da forma como esse indivíduo aprende, esse aluno aprende, né? E aí isso faz total diferença no futuro profissional dele. E é isso, gente. Hoje eu trouxe o que eu faço, que não é fácil explicar, né? Porque muitas pessoas não conhecem o que é a neuropsicopedagogia e todo esse universo que é possível para que as pessoas sejam cada vez melhores, trabalhando autoconhecimento, trabalhando todo um processo que ajuda esse indivíduo a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, enfim, né? Seja na escrita, seja na leitura. Então, por isso que aqui no Café Textual você vai ver de tudo um pouco. Por quê? Porque o que dá na telha, o que me perguntam e de repente eu acho interessante. E por que eu fiz esse Café Textual com esse tema? Porque essa semana algumas pessoas vieram me perguntar, tá, professora, mas o que efetivamente você faz? Eu sou multipotencial. Então, de tudo um pouco. O que a pessoa precisa, a gente adequa um planejamento e aí tenta fazer a organização de estudo. Sou desorganizada, não consigo. Organização de estudo, dificuldade de memória, de concentração, de atenção, de metodologia, né, para professores ajudando. Ah, como que eu me organizo? Eu não tenho tempo para nada. Enfim, né? Esse é a live de hoje do que eu faço. Quem sabe clareou um pouco mais o que a professora Esther pode te ajudar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Professor Alexandre, muito obrigado. Professor Raup, Esther é top na balada, tamo junto, hashtag tamo junto. E aí, tamo junto na caminhada acadêmica. Um grande abraço e até segunda-feira que vem às 9 horas com mais um Café Textual. Grande beijo a todos.